sobre o Ministério Cristão, vida e obra dos crentes em Cristo. Vida e obra da Congregação da Unidade de Cristo em Cristo. Que assim seja. Amém? Então, como evangelizar e o que é evangelismo? Então, na lição número 5, vimos que a missão principal da Igreja, portanto, a Igreja que estudamos na lição 6 e 7, como corpo de Cristo, é evangelizar. Esta é a missão principal da Igreja, evangelizar. Hoje vamos começar a ver o que é evangelizar e como fazê-lo. Há muita gente que tem vontade de anunciar o Evangelho. Porém, chocam na dúvida acerca de como evangelizar. Eu creio que às vezes já todos passamos um pouquinho assim por isto, muitas das vezes. Como evangelizar é um ponto decisivo para que a tarefa do evangelismo seja realizada da maneira correta. Só assim realmente poderemos testificar daquilo que Deus quer que nós testifiquemos, da boa nova do Evangelho de Cristo. Como evangelizar é um ponto decisivo. Portanto, como eu disse, para que a tarefa do evangelismo seja realizada de uma maneira correta. Mas, infelizmente, muita gente acaba evangelizando de um modo completamente errado. E vamos ver. Consequentemente, os resultados do evangelismo tornam-se diretamente opostos ao esperado. Não é? Não acontece? Eu não estou a entender, não? Mas vamos entender certamente. Até há situações em que a evangelização está suportada noutros objetivos. Não é o principal objetivo de Deus o falar, o evangelizar. Muitas das vezes não é esse o principal objetivo em todas as pessoas que querem evangelizar ou que, à partida, evangelizam. Outros objetivos em que o evangelismo passa a ser apenas um tipo de desculpa para se conquistarem objetivos. Estão a entender? O propósito de muitos não é bem o evangelizar, no sentido correto, segundo o coração de Deus. Amém? Estão a entender? Veremos em estudo alguns aspectos fundamentais sobre como evangelizar corretamente. Para sabermos como evangelizar de maneira correta, precisamos compreender o que é o Evangelho, a evangelização e, por fim, o que é ser um evangelista. A palavra Evangelho tem origem grega e significa boas novas ou boas notícias. É o que realmente significa a palavra Evangelho. E na aplicação cristã, Evangelho refere-se às boas notícias de salvação, de modo que o próprio Cristo é o Evangelho. Amém? Sem dúvida, Evangelho é uma das palavras mais utilizadas entre os cristãos. Certo, amados? Quantas vezes o pastor, eu lembro tão bem, ele dizer, leiam bem os Evangelhos, encharquem-se os Evangelhos, não é? Mas precisamente saber exatamente o seu conceito, aplicação e significado é importante. Então, o que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas ou boas notícias. E sua origem vem do grego, da palavra grega evangelion. E apesar do termo Evangelho poder ser aplicado noutros contextos, como em seu sentido clássico e original para se referir à recompensa dada pela entrega de boas notícias, estão a entender? A boa nova, boas notícias, a recompensa é o Evangelho. Certo, pastor? Claramente, a sua aplicação mais conhecida é o sentido que possui na literatura cristã, referente à mensagem principal da salvação. Vale destacar que a palavra Evangelho
é usada somente no Novo Testamento. Mas boas novas, não é? Boas notícias poderá ser encontrada, certo? Também no Velho Testamento. Ok? Então, o que é o Evangelho? Sabendo então qual o significado da palavra Evangelho, resta-nos entender o que realmente é o Evangelho. Talvez a definição mais clara e objetiva sobre o que é o Evangelho foi registrada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, isto é, para a salvação de todo aquele que crê. Vemos que o Evangelho é o poder, amados. Alguém consegue ter o poder da salvação em si próprio, sem ser através da graça de Deus com o Evangelho? Não há hipótese. É como Paulo diz, se é pela graça, depois já é pelas obras. Então, o que quer dizer que a gente tem que estar bem submisso a Deus e ser gratos de alma e de coração. Isto encontra-se em Romanos 1,16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, noutras palavras, o que Paulo está a dizer é que o Evangelho é o próprio acontecimento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado. É a sua obra completa na cruz. Vou repetir. Noutras palavras, o que Paulo está a dizer é que o Evangelho é o próprio acontecimento de Cristo, ou seja, o Cristo crucificado, a sua obra completa na cruz. Paulo dá mais detalhes, desta vez escrevendo aos Coríntios. Abramos a palavra de Deus, por favor, em 1 Coríntios 15, de 1 a 6. 1 Coríntios 15, 1 a 6. Todos estão bem situados no versículo. Falta Susan, Maria José. Ok. Então diz o seguinte, portanto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 6 diz: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por séculos, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E podem continuar a ler este capítulo 15, que é muito interessante e muito importante para a vida do cristão. E depois que geremos bem feio no cumprimento da vontade de Deus. Nós vemos aqui no versículo 2, Paulo adverte que, pelo Evangelho, pelo qual também sois salvos, se o que tiveres, tal como vou tenho anunciado. O qual é importante é que nós sejamos fiéis ao que diz realmente o Evangelho que Paulo pregou e que Jesus Cristo realmente é a nossa figura principal, não é? Porque ele realmente é que iniciou realmente o Evangelho. Ok? Então, prosseguimos para a frente e vamos então reconhecer que no Evangelho de Marcos 1, capítulo 1, versículo 15, temos outra definição interessante acerca do que é o Evangelho. Vamos lá ver o que é que diz em Marcos 1,15. Portanto, é João Batista que está a falar do que são os primeiros apóstolos de Jesus. Aqui é Jesus já. E dizendo Jesus, diz, no versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Marcos escreve que Jesus foi para a Galileia anunciando as boas novas de Deus. Seu anúncio consistia em dizer que o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Acompanhado da exortação acerca do arrependimento. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então nós vemos que aqui o ingrediente principal para que nós realmente possamos viver através do Evangelho, pelo Evangelho e para o Evangelho, é realmente o arrependimento. Eu tenho muito presente um versículo que é 1 Coríntios 2,4, no Romanos, que diz que é a bondade de Deus, é a benignidade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ninguém por si próprio realmente pode dizer: eu arrependi-me por mim próprio. Não, foi a riqueza da bondade ao escolher Deus, né? E ao crermos a mensagem do Evangelho, reconhecemos que Deus realmente é tudo para nós e que nós realmente reconhecemos diante da santidade de Deus, da sua glória, somos tão insignificantes e tão pecadores. Realmente só através do arrependimento podemos realmente partir para uma nova etapa com Deus, porque o velho homem tem hipótese, na verdade. E é preciso haver arrependimento para que realmente haja um vaso novo, não é? E vinho novo não se põe em outros velhos, não é? Tem que ser outros novos, não é? No Novo Testamento, o termo Evangelho é empregado pelo menos 76 vezes, sempre no sentido cristão, isto é, o da mensagem essencial da salvação. A palavra Evangelho é acompanhada de diversas frases descritivas, porém sempre conservando o mesmo significado, como por exemplo, agora vamos abrir alguns versículos para realmente justificarmos o que diz a lição e o que diz realmente o Evangelho. A palavra de Deus. O Evangelho do Reino. Mateus 9:35. Um pouco atrás, o Evangelho anterior, de Mateus, no capítulo 9. Versículo 35. E diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Este é o Evangelho do Reino. Jesus Cristo operou, não é? Em Mateus 24:14 também podemos justificar o que Jesus diz na sua palavra. Portanto, Mateus 24:14. Se alguém prega, como pouquinho iniciámos a lição, prega outro Evangelho, que não seja o do Reino, a favor do Reino, é uma desculpa para pregar o Evangelho, é apenas uma desculpa, como diz o pastor. Então diz: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Agora vamos ver que diz também que é o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Abramos a palavra de Deus em Romanos 15:19, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 19.
Vamos ler o 18 para melhor entender a passagem. Já estão? Ok. Então diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, da virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado um Evangelho de Jesus Cristo. É que não há outra, irmãos. É como Jesus Cristo falou, e fala hoje pelo seu Espírito àqueles que realmente são dele. Porque o Espírito fica com o nosso Espírito, não é? Àqueles que são filhos de Deus. Um pouco mais à frente, aqui estão à frente, 1 Coríntios 9:12, por favor. Já naquele tempo, amados, havia outros que falavam do tipo de Evangelho. E podemos justificar aqui no que Paulo diz. Se outros participam, portanto, 1 Coríntios 9, versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Isto é cruz. Fala de cruz, Paulo. Estamos a caminhar para lá com a ajuda do Senhor, assim seja. Segunda de Coríntios 2:12. Um pouquinho também mais à frente. Na epístola a seguir. Segunda de Coríntios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se uma porta no Senhor, e depois no seguinte, não tive descanso do meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, o Espírito de Deus batia para a Macedónia. Portanto, Paulo falava o Evangelho em Troade, porque ali Deus tinha aberto a porta ao Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes em Atos vemos realmente orar os apóstolos para que Deus abrisse porta à sua palavra. Não é? Para que não houvesse impedimento realmente que a palavra frutificasse quando eles a pregassem. Também fala o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Voltamos atrás a Romanos. Diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado. Em Bíblia separado, em breve todos separados. Devemos estar todos separados para o Evangelho. Que a perseguição por causa da palavra e a angústia não nos desistem do propósito de Deus, que o Senhor nos ajude. Podemos abrir agora em Romanos 15:16, por favor. Portanto, Romanos 15:16 diz: que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Paulo nasceu de novo para o Evangelho, para pregar o Evangelho e para viver o Evangelho. Vejamos o Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Epístola atrás, Atos e atrás de Romanos.
Às vezes sinto-me tão pequenino. O Senhor me perdoe, mas às vezes sinto-me, sabe? Sinto mesmo pequenino. Insignificante até por vezes. Ao ler, então diz, 20:24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo considerava a vida importante para si mesmo. O importante para ele era realmente pregar o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. E diz também, fala também o Evangelho de seu Filho. Mais aqui lá à frente, outra vez Romanos 1:9, por favor. Romanos 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Como Paulo cuidava dos irmãos, daqueles que nos gerou pela palavra do Evangelho. Meu cuidado, amados, o zelo que ele tinha. Fala também o Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios. Leemos o texto, podemos compreender um pouquinho melhor. Não sei se pode ser uma coisa. Diz o seguinte: mas sim, o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho da glória de Cristo. É o Evangelho também da vossa salvação, ou seja, da nossa salvação. Efésios 1:13. A seguir é Gálatas, a seguir é Efésios. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Como é que podemos ter o Evangelho da nossa salvação? Quando realmente estamos selados pelo Espírito de Deus. Mas para isso é preciso crer genuinamente no Evangelho. Eu estou a lembrar da passagem de João, que muitos criam nele, mas Jesus nos confiava a eles porque bem conhecia a natureza humana. Não é o que diz a passagem de João? Portanto, há a crer genuinamente em Jesus Cristo. Amém, amados? É também o Evangelho da paz. Efésios 6:15. Podemos testificar que realmente assim é. Efésios 6:15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Jesus dizia: deixe-se a minha paz e a minha paz vos dou. Não vou mandar como dá o mundo, não estou no vosso coração nem sempre por isso.
Amém? Não devemos atemorizar-nos porque isso rouba-nos a fé. O medo rouba a fé. Traz dúvida. O Evangelho Eterno, Apocalipse 14, versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. O que é que tem que mudar, amados? Somos nós, não é? Tudo em Deus é eterno. Até o Evangelho é eterno. Ainda no Novo Testamento podemos encontrar muitas outras explicações acerca do que é o Evangelho. Abramos a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha, o que me diz se é a primeira, se é a segunda, mas já vamos ver. Deve ser a primeira porque eu não vi e não fiz referência a tudo. É a primeira, certamente. Exatamente. Diz o seguinte: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós e por amor de vós. Portanto, o Evangelho não foi apenas em palavras, mas no poder do Espírito Santo e com muita certeza de realmente o amor que Paulo tinha por todos eles. Aqui, por acaso, podemos, não é por acaso, em todos os versículos nós aprendemos, mas isto aprendemos como é que nós devemos realmente pregar também o Evangelho. Aqui está mais ou menos uma dica que nós devemos pregar o Evangelho. Isso fica para outra lição para o pastor. Então, aprendemos que o Evangelho não é somente em palavras, mas também em poder. E comparando com a passagem já citada em Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto o judeu como também o grego, não é? Compreendemos que o Evangelho é o próprio poder de Deus que revela a sua justiça e conduz à salvação todos aqueles que creem. Deus não requer as nossas obras de justiça, porque elas são como trapos de imundícia, não é? Deus revela a sua própria justiça para todo aquele que crê. Grande graça de Deus. Podemos até pensar, mas é tão árduo, por vezes, o trabalho do Senhor. Mas mesmo que nós trabalhássemos sempre muito arduamente, muito tenazmente, muito diligentemente, se fosse por nós próprios, nunca conseguiríamos nada. Escrevendo a Timóteo, Paulo refere-se ao Evangelho como um tesouro sagrado. 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 11. Um pouquinho mais à frente, passando a Tessalonicenses, a segunda. Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Há outras traduções que dizem conforme a glória do Deus bendito, não é? Creio que assim dá umas traduções.
conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Paulo ainda declara que o Evangelho é a palavra da verdade. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13. Então diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Então, reconhecemos que o Evangelho que Paulo declara e que Paulo pregava ainda estava ao ponto dos incrédulos, está ao ponto dos incrédulos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, vamos ler, já passamos lá, creio eu. Vamos justificar mais uma vez porque é que muitas das vezes as coisas não acontecem como nós desejamos. Há sempre uma oposição, amados. O inimigo está sempre preparado para se opor ao Evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, diz o seguinte: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nos casos de hoje este século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vemos que o inimigo segue o entendimento dos incrédulos. A Igreja tem que realmente guerrear em oração, não é? e sermos persistentes com Deus, porque sem Deus nada podemos fazer, nem sem Cristo nada podemos fazer. Mas devemos ser persistentes e saber aproveitar as oportunidades que Deus nos traz a cada dia. Porque, certamente, eu falo por mim, ficaram a falar no Evangelho, mas eu só muito mais tarde, realmente, é que Deus me abriu os olhos e quer realmente eu pude aceitá-lo, realmente, e consagrar-me a Deus. Mas há tempo para tudo, então, hoje um incrédulo pode não aceitar, mas amanhã, se calhar Deus tem o momento certo para que ele possa ouvir a palavra. Não devemos animar. Não devemos animar porque o outro quer nos animar a todo o tempo. Então, os quais pedem sinais miraculosos ou procuram uma sabedoria que possa prová-lo. Não é? É como diz em 1 Coríntios 1, 23. Por isso Paulo diz que o Evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. Abramos a palavra em 1 Coríntios 1, 23, mas podemos talvez ler também 22. Para que possamos entender melhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isto é uma realidade, amados. E se não fosse verdade, não estava escrito na palavra de Deus. Amém, amados? Então, chegamos ao fim mais deste estudo, desta palavra. Como evangelizar e o que é o evangelismo. E certamente já há uma outra lição para a próxima semana preparada. E queria com os irmãos fazer uma oração que realmente tem reverência diante de Deus, orássemos e possamos dizer:
Obrigado, Senhor, por esta palavra, dando-me a conhecer o que é o Evangelho e como evangelizar. A recebo na firme certeza que o Senhor me revelará pelo seu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Então vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.